Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. E o Cão leu uma peça de teatro muito interessante em que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Eu sabia que ele ia fazer isso, então deixa eu só empurrar o meu sofazinho um pouco mais para cá, porque acho que ele não vem mais. A gente tem muito que conversar aqui. Não tem como eu começar esse vídeo dizendo que Mayakovsky não é o poeta da Revolução, foi. E aqui eu vou explicar e vou falar muito desta peça que para mim teve um quê de arrependimento, e aqui eu vou explicar. Bom, O Percevejo foi escrito em 1929. Mayakovsky tira sua vida em 1930. E aqui tem uma teoria da conspiração, sim, que eu não entrarei neste detalhe, mas alguns dizem que ele não atentou contra a própria vida, mas consta nos anais da história que ele tirou a própria vida. Enfim, ele e Ivan Bunin, quem está aqui já há um tempinho sabe que Bunin mora no meu coração. Eu gosto principalmente do livro de não ficção dele, chamado Dias Malditos, que é um diário escrito durante os anos de 1918 e 1919, em que é declarado aqui a briga entre os dois. Bunin achava ele um grosseiro, e no próprio Dias Malditos está escrito lá, num café eles se encontraram e o Mayakovsky pergunta: você não gosta de mim, né? Você me odeia? E aí o Bunin, com a sua delicadeza e refino, disse que não, que para odiar seria uma honra odiá-lo, então não. Mas assim, os escritos grosseiros, porque ele estava apoiando sim a revolução. Como ele nasceu em 1893, ele se filiou logo cedo, então ele estava ele logo se filiou para a Revolução de 1905, depois para a Revolução Russa de 1917, ele estava ao lado dos bolcheviques, sim, e enfim, aí não vou falar aqui da treta literária deles, vou me focar bastante no Percevejo. Você vai falar, tá, 2 minutos gastou e a peça se trata do quê? Porque eu vou analisá-la, mas para quem não quer spoiler, eu quero... Não tem até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem um canal brasileiro. Bom, eu joguei livro O Percevejo ou Mayakovsky. Há pouquíssimas resenhas dos livros dele e desse aqui não tem nenhum. Então, se você quer saber do que se trata, a premissa em si ela é muito interessante. É um livro muito curto, e simplesmente um homem e um percevejo foram congelados. Aqui eu não vou falar porquê para quem não quiser saber, mas foram congelados em 1929, mesmo ano em que a peça foi escrita, e foram acordados 50 anos depois. Então, como seria, né, estar na Rússia em 1979? Um humano, um ex-operário e um percevejo. É essa a premissa. Então, é um quê futurista? Sim, mas Mayakovsky tinha essa pegada cubo-futurista, chegou lá também. Mas se você quiser uma peça divertida, ela é no clássico humor ácido russo. Mas fica aqui um adendo, já vou começar começando. Este livro eu adquiri em um sebo virtual. Então ele veio com uma dedicatória de uma menina que escreveu para outra, que está escrito que ama e tal. E aí me chamou muito a atenção aqui, porque o Mayakovsky tem uma pegada em que a graça está, e também ele teve que, de certo modo, por ele saber, ter sabido como se burlava o sistema para a obra ser publicada, e já vou avisando, tá? Ela foi censurada aqui no Brasil nos anos 80. Já chego lá também. Caetano Veloso escreveu uma música para essa peça, já chego aqui também, porque esse pós-fácil e a tradução são riquíssimas, e o pós-fácil já do falecido Boris Schneiderman, que é uma referência de traduções direto do russo para o idioma português, ele conta bastante dos bastidores. Até Carlos Prestes está no meio da história, então assim, tem muito aqui que ser dito. Mas ela foi proibida. Para mim, olha que interessante, se lá nos idos dos anos 80, tudo que era russo era proibido pelo período que o Brasil vivia, os militares não entenderam.
Até aí, tá, não entenderam, nem leram, ou que é coisa russa, ou o nome Mayakovsky, nossa, que o poeta da revolução, né, endeusando o comunismo, aqui não entra, ok. Só que, em dezembro de 2018, quando uma garota presenteia, como ela chamou? A Morica. Quando a Morica recebe da Mariana, né, são nomes bem genéricos, por isso que eu tô tomando liberdade de falar aqui, né, me chamou muita atenção que eu ia ler e arrancar essa página, mas eu falei, não, deixa estar, deixa eu ver o que aconteceu. E aqui, vou ler um pedaço. Aí você vai falar, você vai ler um pedaço da dedicatória da outra no início? É, porque aqui para mim reside todo o não entendimento dos militares e logo a censura desta obra aqui no Brasil e de muita gente que compra esperando uma coisa que a peça entrega, mas aqui eu não recomendo você começar teatro russo ou literatura russa por aqui, pelas críticas que estão na camada, não vou dizer inferior, mas na subcamada das entrelinhas. Então, olha aqui, ó. Bom, enfim, não vou entrar tanto aqui na intimidade das meninas, embora não tenha nada demais, mas aqui acontece, ó. Vamos ver se em outro gênero ele consegue cumprir tarefas que anunciou no texto sobre poesia, 3 pontinhos. E aí aqui que ela fala que ainda não li este livro e podemos ler juntas, mas pensei em te dar porque você se animou com a leitura de Mayakovsky. E eu achei massa. Bom, sei lá, pra mim são jovens de esquerda, mas bem jovens, assim, em caráter assim, de 17, 18, 19 anos máximo. Né? Então, assim, ó, você se animou, eu achei massa, tô te dando esse aqui de presente. Então, vamos ver se em outro gênero. Por quê? Porque ele tem um livro de poesias. Só que ele quebra com a estrutura da poesia clássica. Eu trarei resenha deste livro também, os poemas de Mayakovsky. E não sei, acho que deve ter sido decepcionante para ter me largado num sebo e eu ter encontrado. Não é um livro barato, quer dizer, um novo é caro, mas esse aqui acho que começaram e largaram, porque só tem isso escrito e o nome da menina atrás que sei lá, que recebe. Não entendi, mas de certo modo foi largado num sebo, eu passei e recomprei a preço antigo. Você vai falar, bom, então por quê? Por muitas partes aqui. Você acha que as meninas não entenderam? Elas não entenderam em 2018, os militares não entenderam nos anos 80 no Brasil e nem o próprio Stalin entendeu. E por isso, exatamente, nem o próprio Stalin no final dos anos, no início de 1930, vai quando a peça é publicada, porque Mayakovsky, por mais que tenha, em teoria, né, morrido nas graças do próprio Stalin, e é que eu não vou entrar também na teoria do triângulo amoroso que o Mayakovsky se enrolou, não vou aqui, mas tem uma longa história disso, não é o foco aqui dele ter morado na casa de um casal e ter se namorado da Brick e o Ossip, o marido, ter topado. Então foi assim, uma relação a 3 que, né, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas já é casada e eu vim morar aqui, tem esse rolo também, só para não passar batido. Aí você vai falar, por que você falou isso? Só para não passar batido mesmo. Em relação a esta edição, se você encontrar por preços acessíveis ou preços de antigamente, compre. E o pós-fácil está excelente, a tradução também, não poderia deixar de mencionar isso. Também, nesse pós-fácil, é comentado que essa peça chegou a ser montada aqui no Brasil, da dificuldade dela. Caetano Veloso foi convidado para fazer a trilha sonora. Depois, o Boris participou também. Depois da primeira apresentação, foi chamado um povo graúdo. Foi assim, para dizer o que acharam, porque o final desta peça exibida, né, apresentada, encenada no Rio de Janeiro, teve o final modificado, tá? Isso. Outra coisa, eu ainda não trouxe, eu não sei o que eu estou esperando, o livro O Ruído do Tempo, do Julian Barnes. Eu trouxe, acho que o ouriço dele, que já tem resenha aqui também no canal. Mas que fala do Shostakovich, o musicista, aquele livro. E aqui, para a peça original, ele e Mayakovsky se conheceram e Mayakovsky convidou ele para fazer a trilha sonora daqui.
Bom, isso tudo tem um porquê. Bom, vamos seguir. Então é isso. Dormiu não, foi congelado e acordou no futuro 50 anos depois. Essa é a peça. Só que agora não tenho como não dar o tom. Ah não, vou dar o tom ainda sem spoiler. Porque tá tudo nas entrelinhas. É uma leitura rápida, como eu disse. O texto em si não tem nem 70 páginas, porque tem então o pós-fácil com fotos da encenação da peça. Tem o que o próprio Mayakovsky escreveu, ele deixou, como que está resumida, né? Ele ainda falou, são 9 cenas e um ato. São 9 cenas e a peça inteira não é difícil, é rápido. Então a gente tem aqui o nome das 9 cenas, a gente tem os personagens e eu já vou começando pelo nome, porque o nome me chamou muita atenção e eu gosto de sempre ir atrás do significado. E aí eu até fiz as minhas próprias anotações quando eu pesquisei o significado do nome do protagonista. O protagonista chamava, vou até anotar aqui, porque já começando essa peça. Quem vai gostar, quem aprecia, já conhece muito da literatura russa. Você vai falar, nossa, os outros não vão entender? Acho que talvez, como as moças aqui vão largar ou vão achar que literatura é chato. Não, mas esse aqui, tá, como eu disse, vou bater nessa tecla, tá carregado de críticas. Não poucas, muitas críticas. Deixa eu ir mais pra cá, que o Marco não vai voltar mesmo. Bom, então vamos lá. Ivan, que é o correlato nosso de João, então assim, um nome bem comum e bem russo. Aqui a gente tem, né, um nome bem nosso, né, João, dificuldade dos gringos em pronunciar, enfim. Só que a gente tem aqui Ivan Prisipkin. Esse Prisipkin é como ele começando como operário, tá? Ele é um operário normal. Só que o que acontece? Se passa aqui em 1929. Então, a gente tem a NEP, a nova política econômica, em que alguns comércios foram permitidos, foram abertos. Então, a peça já começa com um monte de vendedor ambulante, mas assim, é vendedor de boneca, é vendedor de maçã, é vendedor de abajur, é vendedor de facas de amolar, é vendedora de sutiã. E aí, onde que eles estão passando, né, com uma cena logo começa, porque o Ivan, que pede para o nome dele não ser mais Ivan, muito menos Priscipkin, isso que me chamou a atenção, por que ele não quer que ele briga, não, eu não sou mais Ivan Priscipkin, que me chamem de Pierre francês, qual que é o nome que ele quis? Aí ele substituiu aqui, ó, Pierre Skripkin, então de Ivan Priscipkin para Pierre Skripkin. E aí eu fui atrás também da tradução do Priscipkin. Seria mais ou menos, o final Kim é pó, é talco, é coisa de higiene. Então seria meio salpicar também. Então tem uma questão meio de João salpicado, linhas bem rasas, para Pedro Violino. O Pierre Skripkin, que vem de skripka, que é violino. E o protagonista aqui toca, faz uma serenatazinha. Mas por que Mayakovsky já começando pelos nomes? E você vai falar, por que você está se atendo tanto a isso? Porque isso aqui é onde está todo o revés e é onde ele conseguiu burlar a própria censura. Porque para mim aqui ele já estava decepcionado decepcionado com o comunismo é forte falar, tá? Mas é a minha opinião. Decepcionado com os rumos que vão tomar, porque senão ele não teria feito uma peça projetando 50 anos depois, e aí eu vou entrar agora nos spoilers, tá? Então, ele já rejeita, o próprio protagonista, ele já rejeita o nome dele como um zão de operário. Aqui dentro tem uma parte, eu vou ler, que ele fala, não, senão eu seria um Zé Ninguém, ele usa o termo em russo. Eu vou explicar isso para vocês também, e o modo como ele acorda lá na frente, como o que vai se desenrolar. Então é isso, tá? Se você gosta, é isso, mas se você gosta de teatro, beleza? Daria para ser encenada nos dias de hoje? Daria. Se eu achei que envelheceu bem, achei.
pelo que tá, então, nas subcamadas das subcamadas, tá? Mas eu confesso que se fosse uma das minhas primeiras experiências, se eu não gostasse tanto da literatura russa e os nomes iam ficar muito mais cansativos, eu ia ler e falar, tá, enfim. Bom, o tom, então a gente começa com essa nova política, então já tem alguns ambulantes ali na peça, e ele vai casar. E ele vai casar para ascender socialmente. Então, assim, aquele orgulho operário, na primeira oportunidade que surge para casar com a ricona, não quero mais. Tanto que a outra namoradinha dele entra em desespero. A outra namoradinha era operária, tá? Então começa assim. E ela se presta ao papel nesse começo, que é até assim, igual Bunin chamou o Mayakovsky, de um escritor bruto, sabe? Mas aqui ele jogou a favor do panfletário que ele foi. E como ele foi panfletário para fazer panfletos e frases curtas e frases de peso, né, chamativas para o povão, para aderirem à revolução, ele sabia condensar muito bem aqui o texto em teatro. E ele conseguiu, tá? Bom, e aí ele vai casar, e aí tá todos os preparativos, e aí ele tá gastando com uma bobajada um monte aqui. Aí a ex-namoradinha dele tá toda triste, né? Pelo amor de Deus, você me ama, e ele faz que nem vê. Só que ele é grosseirão, sabe? Ele não tem refinamento. Não adianta você mudar seu nome de Ivan para Pierre, achando que aquela coisa da elegância francesa te picou, principalmente nos anos 20 lá na Rússia, né? Não picou nada, ficou assim horroroso. Bom, irei dar os tons e agora já vou para spoiler para quem só quer saber mesmo a minha opinião e do que se trata, porque é isso aí tudo que eu falei, né? Deixa eu só separar algumas coisas muito interessantes aqui para falar. Que isso aqui não posso deixar de falar, e aí eu pus tudo em voz, eu falei, não vou esquecer de falar nada. Aqui a gente tem esses preparativos para a festa, para o noivado, e aí a gente tem o dia do casamento. E aí no dia do casamento, a gente tem lá uns personagens caricatos horrorosos, assim. Aí você vai falar uma crítica à burguesia? Sim, mas assim, é muito escrachado, é aquela burguesia que os comunistas desenham e veem, tem isso também. Então eles vão falar, então é aquele meio que conservou, de certo modo sim, acentuou essas características, porque numa primeira leitura você passa batido por esses nomes, essa tradução toda que eu fiz, pesquisei, né? Você passa batido pelo que ele está querendo dizer. Tá bom, uma peça de teatro e das, com todo respeito, das chatas, que não é aquela peça que você fala, nossa, oh, não é. Bom, são 9 cenas, como eu disse. Aí, olha que interessante aqui alguns trechinhos que eu larguei para falar para vocês, né? Tem aqui uma parte que o serralheiro, que daí tem o serralheiro, tem o descalço, como passa em vários atos, então tem a parte comprando as coisas, tem a parte do quartinho que ele morava, e tem muitas referências. Essa aqui eu nem separei para ler, mas só para vocês entenderem que tipo de referências que eu tô falando, ó. Te faço uma pergunta, aleatória aqui de um dos personagens conversando com o outro. Te faço uma pergunta, o beco das cabras onde mora é cenário digno de sua pessoa? O que o senhor precisa é da revolução mundial, é se estender pela Europa, pelo mundo. É só esmagar o Chamberlain e os Poincaré e o Moulin Rouge é seu. Aí aqui embaixo tem a explicação, né? O Chamberlain, família de importantes políticos britânicos. Aí o Austin Chamberlain foi ministro das Relações Exteriores entre 1924 e 1929. E o Poincaré foi chefe do Estado francês. Então, tem isso, por mais que o Boris, que isso aqui é tudo nota da edição, né, do tradutor, ajude, se você não tá numa pegada política, é desinteressante. Beleza, aí continua. Aí olha aqui, uma riminha. Eu trabalhei algum tempo na construção de uma ponte para o socialismo, mas eu me cansei e não terminei. E debaixo da ponte eu repousei. Na ponte cresceu a grama que os carneirinhos já comeram. Agora eu só quero descansar à beira do rio. Não é assim?
Aí o ainda Priscipkin, né? O Ivan ainda Priscipkin, ainda não tá brigando ainda com o povo porque não deu ainda nada. Aí ele manda um: não me enche o saco com a sua propaganda barata. Show, tá escrito desse jeito mesmo. E aí ele continua: pra que procurar a felicidade? Eu sei onde ela está. Está lá, na rua Lunacharsky. Lunacharsky, aí, né? Na rua Lunacharsky. Aí você vai falar: tá, até aí beleza. Beleza, ele teria passado batido pra mim também. Se ele não repetisse essa parte, pra que procurar a felicidade, eu sei onde ela está. Ela está lá na rua Lunacharsky. Aparece tanto esse na rua Lunacharsky que eu pensei: vamos ver, né? O que significa esse nome? E aí eu pensei que fosse alguma coisa assim, igual aos outros. Só que aí não, porque daí, como é pouco falado, aspas meio que passa batido. Bom, enfim, essa rua é uma referência ao Anatoly Lunacharsky, que nasceu em 1875, aqui é a anotação minha. Que eu, né, grifei e falei: não, deixa eu já anotar para já não esquecer isso aqui para eu fazer a resenha. E morreu em 1933. Se a gente tinha, né, isso aqui ficou muito claro, a gente tinha o Trotsky comandando o Exército Vermelho, Lenin orquestrando tudo, e o Stalin já cuidando da parte burocrática. Quem ficou responsável, então, neste momento, no início dos anos 20, por moldar as mentes e incentivar a arte? E que tipo de arte? Foi o Lunacharsky. E aí, aqui a gente tem que ele foi o primeiro comissário do povo para a instrução pública. E aí aqui em russo isso chama Norkompros. Seria o equivalente a um Ministério da Educação. Tem várias ruas, sim, depois eu pesquisei na internet normal, que tem nomes referentes a ele porque ele ajudou, sim. Então quando o pessoal fala: uma das bênçãos do comunismo é que acabou com o analfabetismo, diminuiu bastante entre os camponeses. Isso é verdade, e o grande responsável foi ele, tá? Não vou entrar aqui no Makarenko, que aí já é outra pegada lá na frente, mas em relação a referência que ele faz aqui, é uma referência ao Lunacharsky, que é o Anatoly que fez isso. Mas claro, aí você vai falar: tá, e aí ele ficou bem? Ficou bem até uns 2 anos, até 29, porque é aquela coisa, né? O comunismo se aproveita de você, depois que você não é mais útil, se desfaz de você. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi retirado do cargo e foi enviado para o exterior, mas aí acabou que ele já estava meio que doente e faleceu e ficou por isso mesmo. Tá? Bom, alguns trechos muito interessantes daqui, aonde eu acho que daí, né, foi. Aí estamos lá já no noivado, tá? Aqui já tem spoiler. Estamos já lá no noivado. E aí sempre é camaradas e monsieurs. Então aí já tem bastante francês. Por favor, sirvam-se como? E aí na hora que foi feita lá a compra, foi: não, vamos comprar tudo isso para agradar, mas umas coisas brega, umas coisas que você fala assim: meu Deus do céu, sabe? É a classe mesmo que viu um dinheirinho. Mas me lembrou tanto aqui uma esposa aí de alguém da autochefia do nosso governo, que aqui é a hora que você dá umas risadas e aí você faz algumas correlações, sabe? Isso. Bom, enfim. E aí tá lá todo mundo: beija, beija, aí casa, e tem o outro lá explicando com um garfo pra uma mulher que daí dá, mas agora a gente não faz mais, eu não sei, acho que seria o equivalente a chapinha hoje, não sei, gente, como é que é chapinha, esquenta, não. Eu sei que antes de eu ler aqui, eu vou ler aqui, depois eu vou falar daí como que ele foi congelado. Aí do nada o padrinho, inflamado, ele grita: queremos Beethoven, Shakespeare, arte. Olha quem ele está trazendo, né? Beethoven, Shakespeare, arte. Então assim, do nada assim, e não é uma porcariada que está sendo tocada, mas isso aqui podia na União Soviética? Não. Aí tem toda uma explicação do porquê também o Dmitry Soskatov, gente, eu esqueci agora o sobrenome dele, acabei de falar, mas enfim, vai ver o primeiro nome, do Ruídos do Tempo, teve também a vida bem tolhida pelo Partido Comunista, enfim. Aí a gente tem aqui um grande brinde, ó, do Baiano.
Hoje eu estou feliz. Sim, camaradas, estou muito feliz em ver como a estrada tão cheia de lutas do nosso camarada Skripkin, que daí agora o nome dele é o Pierre Skripkin, mas é o mesmo, tenha chegado a uma conclusão tão gloriosa e elegante. É verdade que ao longo desta estrada ele perdeu a carteira do partido, mas, por outro lado, ele adquiriu bilhetes de loteria e ações do Estado. Com sucesso, nós conseguimos unir e coordenar as classes contraditórias deste casal. E nós, armados como estamos com a visão marxista, podemos ver neste fato tão claro quanto uma gota d'água o futuro risonho da humanidade, vulgarmente chamado socialismo. Beleza. Aí acabou aqui, aí o pessoal tá lá no comes e bebes da festa, até que numa cena grotesca... Aí ele ainda continuou, esse que fez o discurso. Respeitáveis camaradas, a beleza é o motor do progresso. O que seria de mim se eu fosse um simples operário? Eu seria Botkin, que é Zé Ninguém em russo. Eu seria um Botkin, quer dizer, né? Simplesmente Botkin. E sendo Botkin, o que eu poderia fazer? Ei, vamos beber, aí a galera vodka pra cá, camarada bebe aqui, viva, bravo, beija, camarada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tem uma parte sempre falada assim, cantada, entoada, bom, enfim. Aí vai acabar... não, essa aqui eu preciso contar pra vocês, vai ficar um pouco longa essa resenha, mas eu acho que ela tá valendo a pena em termos de você sabia que, acho. Aí tem lá o piano de Caldas, traz aqui o piano, vou tocar, não sei o que, beleza. Aí tem, chama testemunha essa pessoa que tá lá na festa. Olha só isso, gente. Esse baiano que tava fazendo os brindes e todo mundo lá pegou o piano pra tocar. Não, olha como é chatice. Não é nova, gente. Não é nova. Só tá reatualizada 100 anos depois, né? Que nós estamos em 2026. A peça é de 1929. Quase 100 anos depois. Piano tem o que, gente? Tecla branca e tecla preta, certo? Certo. As brancas têm as funções e as pretas têm a função. E quem toca piano sabe. Beleza. Aí do nada a testemunha chega do lado da pessoa que tá tocando, começando a tocar. Porque o senhor toca somente as teclas pretas. De certo, preto é a cor do proletariado, não é? E para a burguesia o senhor toca todas as notas, não é verdade? Aí o cara que tá tocando, por favor, cidadão, o senhor não vê que eu dou as teclas brancas a maior atenção? Você acha as brancas melhores? Então, pois toque todas. Estou tocando todas. Então o senhor está com os brancos, oportunista. Só que os brancos aqui é referência ao exército branco. O exército foi derrotado pelo exército vermelho. O exército branco, né, os mencheviques em linhas bem gerais. O exército vermelho, os bolcheviques, que eram a maioria, foram quem ganhou a revolução. E aí por isso que Lenin ascendeu ao poder e assim foi. Mas assim, eles exterminaram muito dos brancos. Mas aí ele usa na conversa até agora para fazer a referência. Então você tá com os brancos que foram exterminados, não podia. Quem era branco foi a primeira leva de adversário político a ser dizimada. Tá, beleza. Bom, aí você vai falar, acabou. Aí a gente já vai entrar pra cena 4. Então assim, isso até a cena 3. Não se esqueçam que eles estavam bebendo não pouco. E aí a moça que tava lá e o outro tava explicando, enfim, a lareira pegou fogo, o cabelo dela, uma coisa bem grotesca, assim, sabe? E aí tocou fogo na casa. E aí as pessoas morreram queimadas. Só que nessas que morreram queimadas, não sei, nem eu sei como chamo ele, se Prishkin, se Chiquinho, o nome dele, deixa eu deixar o que depois deixaram, que depois não ficou Skripkin lá no fundo, no final, ficou Prispkin mesmo, ficou Prispkin. Aí o Prispkin, ele também acharam que ele tivesse morrido, porque aqui aí já é uma conversa dos bombeiros. Então quando abre a cena 4, já são os bombeiros indo lá nos escombros para ver quem que viveu, quem que não. E aí foi morrendo todo mundo. Só que o que aconteceu? O primeiro bombeiro já começa respondendo, não pudemos fazer nada, camarada capitão, só nos chamaram 2 horas depois, estavam todos bêbados, tudo queima como pólvora, beleza. Como poderia não queimar? Só as teias de aranha e álcool.
lá nessa casa. Bom, enfim, o que aconteceu? Aí eles contam, acharam os corpos, encontramos um homem assim, 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 ele vai descrevendo. Mas que fogos de artifício, parecia um circo, só que todos os palhaços morreram torrados. Olha aqui a grande crítica, porque daí tem uma conversa entre 4 bombeiros. Não vou ler toda a conversa aqui, mas aí achamos um corpo chamuscado, de sexo desconhecido, achamos um com um garfo plantado na testa, que foi essa história aí toda, a mulher encontrada dentro do aquecedor, tá. Não há sobreviventes. Está faltando um corpo, que já deve ter virado cinza, que era o corpo do... que será, né? A casa caiu, tá, beleza. Mas que fogos de artifício, parecia um circo, só que todos os palhaços morreram torrados. Aqui tem todos os duplos sentidos. Todos os palhaços morreram torrados. A burguesia, então, morreu? De fato, quando o comunismo ascendeu, mataram, morreu. Como ele já está decepcionado, para mim, vou bater nessa tecla. Mas enfim, mesmo que não tivesse, daria um duplo, mesmo que você aí fala, não, você tá falando da sua cabeça, falando da minha cabeça, que a resenha é minha, eu vou falar da cabeça de quem? Mas enfim, mesmo que não, daria ainda um duplo sentido, no sentido, todos os palhaços morreram torrados, então seria também todos os, já que a peça vai avançar 50 anos, então assim, todos nós fomos palhaços esse tempo todo, todos nós comunistas fomos palhaços, e aí morremos, e aí aquele povo também representa isso. Seja o que seja, seja como você interpretar durante sua leitura, e aí tirar suas conclusões da sua cabeça, eu acho, tenho certeza que isso aqui serviu para passar, porque tá, você lê isso aqui, tá, onde que chama a atenção? E aí, bom, continua, eles voltaram do casamento num carro com uma cruz vermelha, e tem referência ao vermelho o tempo inteiro, não sei que era vermelho, não sei que era vermelho, nem mencionei isso, mas é porque é o tempo todo rubro, vermelho, aí aqui foram embora na cruz vermelha, beleza. Aí os bombeiros dizem, camaradas e cidadãos, o álcool é um veneno, os bêbados podem facilmente queimar a república. Duas dessa, para mim, são duas patadas leves e suaves que quem não entendeu, não só... Quem não entendeu a peça, não entendeu a importância para mim dessas duas frases aqui no meio. Os bêbados podem facilmente queimar a república. Ora, ora. Não vou nem falar nada do Brasil aqui no meu vídeo, né? Mas, enfim. É uma alusão também a tudo que foi, a tudo que... É tudo isso. Então, assim, por isso essa peça, pra mim, ficou, assim, muito importante. Aí a gente vem pra segunda parte mais importante, tão importante quanto. Aí acabou assim mesmo. Ainda tem outras alusões sobre outras pessoas, mas já tá longa demais essa resenha. E aí a gente vai chegar, olha que interessante, 50 anos depois. Então, como que Mayakovsky imaginou essa questão do futurismo 50 anos depois? Enfim, aí que tá, aí que tá. Olha uma conversa despretensiosa já em 1979, que ele não sabia que ainda existiria União Soviética e tudo mais, né? Ele morreu em 30. Você lembra como era antigamente? Devia ser engraçado, não? Isso um rapaz falando com o velho responde, uma vez minha mãe me levou a uma reunião, ela me carregava no colo, não tinha muita gente, umas 1000 pessoas que ficavam sentadas sem fazer nada, só ouvindo. Parece que é um de partido, né? Era uma questão muito importante, então decidiram fazer uma votação. Minha mãe era contra, mas não pôde fazer nada porque estava me carregando no colo. Aí o rapaz, isso é que era trabalho braçal. Aí o velho, antes, máquina como esta não serviria para nada. Havia pessoas que queriam a todo custo ser as primeiras a levantar as mãos para serem notadas. Então levantavam as mãos na cara do presidente, quase enfiavam no braço, no focinho dele. Aqueles primeiros... sovietes do povo, que as pessoas iam para conversar aqui, sabe? Por isso o negócio do partido. Bom, enfim, então ficou lá refletindo, vendo e salvou, lidera até um novo serviço. Como viram o quanto ele era atraído por uma privada, ele ficou encarregado delas e de vigiar o sabão e as toalhas. Bom, e assim vai. Mayakovsky tinha um lance com ferver água, com água fervida, tem aqui, Boris depois menciona isso lá no fundo, no pós-fácil, porque a mãe dele teve uma questão também de higiene, então ele tinha uma questão muito com ter tudo esterilizado, tá?
Isso é importante saber. Bom, aí a gente tem no futuro o corpo dele é descoberto. Só que no futuro, quando é descoberto, é tudo muito igual. Eu só vou ler, a última coisa que eu vou ler mesmo é essa aqui do orador e vou mostrar para vocês outras coisas e contar o desfecho da história. Alô, alô, quem vos fala é o presidente do Instituto da Ressurreição Humana. A questão é clara e simples, já foi inclusive comunicada por telegramas e debatida. No cruzamento da rua 62 com a avenida 17, no local onde existiu a antiga cidade de Tambov, durante as escavações de uma fundação, na profundidade de 7 metros, antigamente um porão, foi descoberto um enorme bloco de gelo. Através do gelo, puderam observar uma figura humana. De acordo com as possibilidades deste instituto, esse indivíduo que morreu 50 anos atrás pode ser ressuscitado. O orador continua falando, rádio assim. É preciso harmonizar as diferentes opiniões. O Instituto tem como posição que a vida de um operário deve ser preservada até as últimas possibilidades. O exame de raio-x revelou que as mãos deste indivíduo são calejadas. Meio século atrás, os calos eram o sinal distintivo dos operários. É importante lembrar que depois das guerras que assolaram o mundo e das guerras civis que resultaram na criação da Federação da Terra, a vida humana passou a ser considerada inviolável, segundo o decreto de 7 de novembro de 1905. Queria também deixar expressa a posição da Secretaria Epidemiológica Central, que teme a difusão e reprodução das bactérias que anteriormente pululavam nos antigos habitantes da nossa velha Rússia. Com plena ciência da minha responsabilidade, coloco o caso em votação. Camaradas, lembre-se, nós vamos votar por uma vida humana. Bom, aí tem uma votação estranhíssima, e aí é votado para descongelar e trazer à tona. Só que aí quando é anunciado isso, olha que interessante. Aí os repórteres, para anunciar, o Izvestia, e lembrem-se, tinham 2 jornais aqui na Rússia comunista, o Izvestia e o Pravda. O Izvestia da Antártida voltou ressurreição, o Pravda do Comossol de Varsóvia. Comossol é o de jovens do Partido Comunista, ressurreição. Até o Brasil é citado, gente, acreditem. O Izvestia de Chicago, ressurreição. O Proletário de Xangai, a Gazeta Vermelha de Roma, a Camponesa de Madrid. Olha quantos países nesse futuro distópico, da ficção científica do Mayakovsky teriam sido todo mundo. Esse era o projeto original, A União Soviética era para ser todo mundo. Enfim, aí um jornaleiro diz: sensacional, a enquete internacional é: o micróbio do lambibotas vai ressuscitar? Bom, aí quem é o lambibotas? Se 29, 30 aqui, a gente já está com Stalin no seu auge, eu diria, no seu auge. Será que o lambibotas era os puxa-sacos do Stalin? Será que então este operário marxista vai voltar? Então, que vírus bactéria será solto de novo dos marxistas, dos comunistas? Tem que cair para você tirar da sua cabeça, mas por isso que eu gostei muito dessa peça. Bom, aí a gente tem a namoradinha dele, que não morreu porque não foi na festa do casamento, só que daí ela tentou tirar a própria vida, só que ela não conseguiu. E aí, 50 anos passaram, E aí ela sabe que, ela vê lá e reconhece que é ele, só que ela já tá trabalhando, então, camarada pra cá, pra lá. E aí o professor diz, suicídio, o que é? Aí ele olha no dicionário, porque essas nossas palavras não sabem, então tudo ele olha no dicionário. Aí aí tá aqui, solidão, a senhora atentou contra si, foi uma ordem de corte da corte, uma ordem de corte da corte, uma decisão do tribunal revolucionário? Não, eu mesma quis, foi iniciativa minha.
Aí o professor, mas por imprudência? Ela, não, por amor. Aí o professor, por amor, mas que absurdo. O amor constrói pontes, dá filhos, e você, ora. Só que não existe amor nessa sociedade no futuro. Bom, não existe nem amor quando a revolução foi feita, né? Foi feito sob sangue. Vai ter amor quê? E aí ela ainda guarda este passado, já bem passado, e quem já nasceu na nova sociedade não sabe o que são esses sentimentos humanos. Simplesmente não sabem. E aí todo mundo cria esse alvoroço, né? Agora vai ter um operário, vamos ver. E aí o professor fala, numa conversa com ela lá, né? Que daí ela tá trabalhando lá, enfim. O professor diz, o que eu tenho medo é que quando ele for descongelado, a senhora se descongele também. Por quê? Porque nesses 50 anos, fica bem claro nessa leitura, que todo mundo foi adaptado, né? Para não ter briga, para ser todo mundo... né, como eu disse, se 1930 estava assim, o auge da coletivização, então as pessoas tinham que pensar de modo igual. Imagina, assim, então você tentou tirar a sua vida porque alguém mandou naquela época, né? As pessoas por ordem. E aí ela, não, por amor, mas o que é amor? Porque paixão não sabemos. E aí o medo dele é, então vamos descongelar o outro? Será que vai descongelar o seu sentimento também? Pra mim tá claro essa parte aqui. Bom, beleza. Aí tem toda uma votação, e aí o Priscipkin, como ele é chamado também Priscipkin, não tem nada mais da Pierre Chic, o Priscipkin tá ali, só que ele não sabe que embaixo, quando os bombeiros chegaram para jogar água, foi isso que aconteceu, chegaram para jogar água para salvar 2 horas depois, nessas ele foi congelado, por isso que eu falei, é bem circense, é bem assim, grotesco, que você fala assim, não, como as pessoas morreram assim, e aí nem viram o corpo, e aí ficou lá embaixo, 50 anos passaram, vamos trazê-lo à vida. Só que ele era um beberrão, um ascendente social, e que não sabia nada disso. Então, assim, só na cabeça dele só tinha bebido muito, tô com uma ressaca e tá bom, e é isso. Só que no ambiente novo é tudo esterilizado, as paredes são todas brancas, lembra muito os Amiati, inclusive, né? Tudo assim, transparente, tudo como fugiu a palavra, tudo desinfetado, sabe? Tudo, assim, então, beleza. E aí, até o professor pergunta, aqui não é uma milícia, nós estamos num posto de descongelamento, o senhor acabou de ser descongelado. Isso para avisar, que daí a pessoa acorda, né, tipo, eu tô bêbado, tô com dor de cabeça. O quê? Descongelado? Eu? Quem está bêbado? Eu ou você? Eu sei que vocês são médicos, eu estou sentindo o cheiro do éter, mas eu vou provar a minha identidade, eu tenho todos os meus documentos e vou mostrar. Aí ele pega a carteira, ó, aí ele mostra lá os cubos que ele tem, os cupex, a carteira do partido, enfim. Aí ele fala, ele olha assim lá para a sala que ele tá, né, e aí ele vê um calendário, aí ele, que é 12 de maio de 1979, nossa, então já faz 50 anos que eu não pago as taxas do sindicato, tô atrasado para pagar, olha a cabeça dele, enfim. E aí corta a peça, né, corta a cena, e aí você fala, tá, mas ele vai pra onde? Que ele tá no hospital, acordou, é isso, e aí você fica, tá, e vai acontecer o quê? E aí o Priscipkin vai conversando com esse professor, que é médico, é tudo, enfim. Quem é você? Quem sou eu? Onde estou? Isso aqui é um inferno? Qual deles? Moscou? Paris? Nova York? Mas aqui não passa nada, nem um homem, nem um simples cavalo, só essas máquinas. A que máquinas que ele está se referindo? A zero emoção das pessoas, é tudo, né? Enfim. E aí aparece, como tudo é branco e esterilizado, um percevejo autêntico, que engraçado. E aqui o percevejo, atentem isso, uma das partes mais importantes. O percevejo ficou congelado com ele e foi descongelado também. Só que o percevejo de colchão, que suga o sangue do humano, parasita, para viver, precisa estar no homem, só que eles não sabem. Aí o percevejo pula, tal, aí vai também, tudo circense de novo, vai uma galera atrás, pega, até que põe numa caixinha, pegamos o percevejo, aí tá aqui e tal. E aí o que vamos fazer com o percevejo e com o homem? E aí eles decidem colocá-lo num zoológico. É isso mesmo, um zoológico, para as pessoas verem o que era um homem de 50 anos atrás e o que era um percevejo.
Bom, aí também tem toda uma discussão aqui, que você dá risada, no sentido de, mas espera aí, o percevejo não vai viver sem estar com o homem. E o percevejo representa tudo que, daqueles anos 20, era infestação, enfim, era horrível. As pessoas, assim, toda a história de Gulag que você lê, toda a prisão, eles dividindo espaço com percevejo o tempo todo. Então, assim, ele foi até bem assertivo no título, né? Embora talvez cause repulsa, né? Por ser um parasita, você não quer um percevejo, né, te sugando. É isso também. Suga, mas o percevejo suga o quê? Suga um homem. Não seria, talvez, também o Partido Comunista ter sugado todos os outros homens? Enfim, aqui fica aí, para me dar margem para muito questionamento, e eu baixo uma pena ser pouco falado. Talvez por isso mesmo. Bom, enfim, aí tem várias conversas do professor Kupritsky antes de colocá-lo no zoológico. Aí o mais importante é a última parte que eu separei para ler. Você me ressuscitou para quê? Porque daí ele fica pedindo os copos de vodka, e o povo tá tudo assim, nossa, meu, que bafo de vodka, nossa, e o pessoal não sabe o que é álcool, não sabe como é nada, então é tipo, nossa, ele cheira álcool, isso né, não é nem por cheirar mal o álcool, é porque assim, nossa, que grosseiro, daquele refinamento de nome francês ele não tinha nada. E as pessoas não sabem, né, se vai ter, né, sei lá, gotícula que vai infectar o povo. Então, assim, ele é visto como, né, fica aí longe, todo mundo se passando álcool em gel, vamos colocar assim, o tempo todo. E aí o princípio que dá na lata, você me ressuscitou para quê? Para rir da minha cara? E porque deram uma tacinha assim de vodka para ele, não foi nem uma dose. Isso aqui faz o mesmo efeito que um refresco em um elefante. E aí a sociedade queria dar-lhe os meios necessários de voltar ao estado humano. Aí ele então pega essa sociedade e manda ela para o inferno. Quer dizer, não sabia o que fazer, ele precisava beber, vamos dar só isso aqui, ele ficou, né, desse jeito, né, muito pouco. Mas olha a fala. Então pega essa sociedade e manda ela para o inferno. Isso sendo dito por um ex-operário. Por um operário, na verdade, né? Ex-operário quando ele foi casar, mas aquele é um operário clássico, olha só. A gente analisou as mãos, então assim, ele era operário, ele trabalhava para mandar a sociedade que ele idealizou, que ele lutou a favor pro inferno, porque assim, ficou tudo uma droga, né? E aí o adjetivo fica aí para você refinar melhor do que o que eu disse. Bom, enfim. Aí ele repete, então pega essa sociedade e manda ela para o inferno, página 64. E vai também junto, vai, eu não vou pedir para ninguém me ressuscitar, me congelem de novo. Me congelem de novo. Então quer dizer, então me congelem, me deixem congelado naquele tempo lá que então estava melhor. Bom, enfim. Eu não entendo o que você quer dizer. Ó, o professor, eu não entendo o que você quer dizer. O que não ficou claro para esse professor, né? Porque não viu os outros 50 anos. E ó, que a gente está falando no passado, no futuro, né? Nós estamos sendo depois. As nossas vidas pertencem à nossa coletividade e ninguém pode 3 pontinhos. Aí o Príncipe Kim, rasgando, e aqui o povo fala tudo no mesmo tom de voz, tá? Não tem raiva, não tem nada. Vida? É isso que você chama de vida? Você não pode nem pregar o retrato da namorada na parede que as taxinhas entortam nestes vidros malditos. Camarada professor, me dá um copo. É isso aqui que ficou a vida? É isso aqui que ficou a vida. O comunismo tá aí, isso aí que ficou a vida. Então, assim, não consegui nem pôr a taxinha, porque não pode pôr nada, porque tudo... Então me dá um outro copo, aí deixa eu beber, porque, né, vai aguentar isso aqui, vai ser dose. Aí tem mais um monte de conversa aqui, mas devo deixar para você ler. O que é isso? Então, para que nós derramamos nosso sangue... aí tem aqui uma conversa dele com a ex-namoradinha dele, que ele acha que é mãe, né, que ela envelheceu, e ele não, ele tá com o mesmo corpo. Aí ela manda eu não sei do que você está falando, fazer o coração disparar, mexer com as entranhas, o que é isso? Aí ele, o que é isso? Então para que nós derramamos nosso sangue, se agora eu, um líder da nova sociedade, não posso nem dançar uma música? Então aqui fica claro o quanto que a lavagem cerebral atuou na Zoya Berezokina, o nome dela, que era a namoradinha,
já não lembra, já não sente nada, o medo do médico, né, de será que vai descongelar as emoções? Não, não descongelou. E agora não posso nem dançar uma música? Não, não existe música nessa nova sociedade. Não existe. Bom, aí tudo é decidido. Só uma coisa que eu falei que mencionava o Brasil e na página 67 menciona. Aí decidem colocá-lo num zoológico para as pessoas verem. E aqui eu já vou entrar na analogia do zoológico. Mas aí aqui na página 107, na cena 9, que é a última cena da peça, camaradas estrangeiros da imprensa, por aqui, o mestre de cerimônias diz, mais perto da plataforma. Então imagina a galera, né, do mundo inteiro lá. Abram alas para os brasileiros que estão chegando. Camaradas negros, misturem-se aos ingleses para a formação de um grupo contrastante. A brancura anglo-saxônica ressaltará melhor sua cor. Estudantes secundaristas, pela esquerda. Olha quanta coisa tem. Bom, enfim, eu vou deixar aí vocês pensarem nisso. Falta só 2 páginas para acabar. Não, menos. Isso aqui tem que falar também. Enfim. Aí vão abrir ele com o percevejo. E aí olha as instruções. Dê vodka aos animais em doses liberais. Logo, eles ficam idiotas e anormais. Dê cigarros aos animais, a asterosclerose está garantida. Dê a seus ouvidos a melhor proteção. Estes fones filtram qualquer palavrão. Então, quando os funcionários vão falando isso, né, vocês vão ver, mas são essas aqui as instruções, coloca fone que você não vai ouvir nada, não é só filtrar qualquer palavrão, porque ele falava meio nervoso. Você não vai escutar nada, você não vai escutar o que ele tem para falar nos dias de hoje. Para que deixa? Não tem importância, só passa e vê. Numa analogia de jaula, prisão, jaula, prisão, zero liberdade e você tá lá à mercê dos outros te olhando, te estudando, te alimentando, vai lá e dá uma vodka e tal. E ele numa jaula vai passar o resto da vida assim, mas será que no início da vida dele ele já não estava numa jaula em escala maior que ninguém percebeu? E aí agora a sociedade já foi tão adestrada, tão domesticada, que ele, o normal, virou anormal na jaula, e aí todo mundo com a curiosidade do que era, e ninguém se reconhecendo como estando na mesma situação. Para mim essa foi a grande sacada dele, e não me pergunte como ninguém entendeu essa questão, ou talvez tenham entendido e aí seja eu achando que as pessoas não entenderam e por isso não falam ou não tenham interesse, enfim, né, também é meu achismo, mas enfim, mas a censura não tem entendido ter censurado um livro desse, principalmente a nossa censura aqui. Poxa, a censura, se tivesse um censor que tivesse entendido, teria liberado um livro desse. Era uma crítica ao próprio regime que estava acontecendo lá e que aqui estava não queremos. Para mim, quem entendeu foi o Carlos Prestes, sim, do Partido Comunista, porque ele quis que o final aqui fosse alterado. Aí você vai falar, tá, então já falou tanto, qual que é o final? Estes incidentes, como pálidas recordações do passado, enfatizaram o horror daqueles dias e a intensidade e a firmeza da luta cultural travada pelos trabalhadores de todo o mundo. Agora não, agora a gente está transformando esse pavoroso fenômeno num divertido e instrutivo entretenimento. Será mesmo? Bom, aí ficou isso. Aí você vai falar, tá, então acaba como? Bom, vou dar só... Aí a multidão, quando tira a jaula, que é uma jaula pequenininha, né, pra mostrar, aí ele fala um monte. Ele fala um monte para ver se a população acorda, né? Então, na hora que falam isso, e aí vai tirar as coisas, vai tirar a venda lá, a toalhinha, a cortininha para ver. Quando tem a apresentação, ele dá um show, tipo, onde que tá que eu separei essa parte? Que aí depois ele pede desculpas, o diretor, e não, e aí que ele fica isolado, sozinho, ele e um percevejo. Aí, olha só
Olha o que o diretor disse. Bom, já tá longa, vale a pena dizer isso aqui. Bom, vou pular aqui uma parte. Eu não quero entrar em detalhes, já que brevemente todos os camaradas poderão vê-lo nesta jaula. São 2 os parasitas, diferentes no tamanho, mas semelhantes quanto à espécie. Um é o famoso Percevejus normalis e o outro é o Filisteus vulgaris, está escrito em latim, tá? Ambos têm o mesmo habitat, os velhos colchões embolorados pelo tempo. O Percevejo, depois de sugar o sangue de um só homem, saciado, cai por debaixo da cama. O Filisteus vulgaris, depois de sugar o sangue de toda a humanidade, saciado, também cai por debaixo da cama. Esta é a única diferença. Depois da Revolução, quando a massa trabalhadora se agitava e se debatia, livrando-se da sujeira que a recobria, estes parasitas se apropriavam desta sujeira, construindo nela seus ninhos e casas, invocando Babel e repousando na beatitude e no oportunismo. Babel eu fiz há poucos dias, o exército de cavalaria, tá? O Isaac Babel, que também foi entusiasta da Revolução, e depois lá minha resenha. Entre os dois, Filisteus vulgares é o mais terrível. Com a ajuda de seu monstruoso mimetismo, ele atrai suas vítimas, tomando a forma de uma cigarra que poetiza ou de um pássaro que sopraniza. Neste período, até mesmo seu traje se carrega de mimetismo, toma a figura de um pássaro. E aí ele vai falando. Aí aqui, ó, estes pássaros faziam seus ninhos nos camarotes dos teatros, se deliciavam com óperas, bocejavam com a Internacional, a música. Transformavam Tolstói em Marx e permitiam-me a expressão justificada pelo caráter científico desta exposição. Produziam excrementos em quantidades grandes que os diferenciavam dos pássaros. Camaradas, é melhor vocês verem para crer. E aí mostra, e aí o outro fala um monte. O monte é: cidadãos, meu povo, meus irmãos, de onde vocês vieram? Vocês são tantos. Quando vocês foram descongelados? Por que eu estou sozinho nesta jaula? Meus amigos, meus irmãos, meus camaradas, venham comigo. Por que estou sofrendo tudo isso, camaradas? Aí levem as crianças, tira as crianças daqui, não sei o que, enfim. E aí ele canta sozinho na jaula. Para que procurar a felicidade? Eu sei onde ela está. Está lá, na rua Lunacharsky. Né? Aí a gente volta para o começo da resenha. E aí ele termina sozinho, com o diretor pedindo desculpas, e aí tá aí. Ufa, quase 1 hora o percevejo. Eu achei que fosse fazer 20 minutos, mas vale a pena pensar sobre isso, enfim. Gostei muito. Quem tá aqui já há um tempinho sabe que eu leio os dois lados. Tenho meu posicionamento, é óbvio que sim, mas não dá justamente pra gente ter o nosso posicionamento sem ler o contrário. Isso eu bato sempre nesta tecla, porque a gente precisa ler a oposição para poder fazer críticas e para poder assentar a nossa argumentação. Sempre eu pensei isso. E eu vejo que a pessoa de direita, não vou ler, imagina Marx, não, tem que ler Mayakovsky, o poeta da Revolução. Sim, tem que ler, para justamente assentarmos os nossos modo de pensar, o porquê de sermos de não sermos de esquerda, o porquê sermos contra o comunismo. Pronto, é isso. Tá bom, gente? Tá longo já, mais que eu deveria. Boas leituras. E se você ficou aqui até agora, nossa, escreve aí, ó. Aguentei, fiquei. Que eu tô pra sortear um Fahrenheit 451 de novo. Que quando eu sorteei a pessoa não apareceu, então eu achei e tá mais atual do que nunca. Tá bom? É isso, gente. Até as próximas leituras no O Cão que Lê.